Boa noite. Já na introdução de hoje. Hoje, mais uma live de bate-papo, tá? Livezinha pra gente trocar uma ideia com algumas perguntas que a galera tinha mandado. Tá bom, introdução. Introduçãozinha hoje de raça negra. Base, padrão, não tem erro. Seguinte, hoje eu separei algumas perguntas aqui pra gente poder estar trocando uma ideia, tá certo? Bate-papo de hoje, normalmente sempre deixo um pouco livre assim as perguntas, então a galera que tiver perguntas aí sobre preparação psicológica, alta performance, qualquer coisa aí, só mandar, beleza? E a gente vai respondendo aí durante o nosso papo. Eu separei umas 3 perguntas, porém, confesso que eu fui meio enviesado, tá? As perguntas que eu fui separando eram as perguntas até antigas que a galera tinha mandado já. E eu queria estar trazendo um pouco mais de aspecto de performance, né? Como alguns de vocês devem ter visto, essa semana, na verdade, ontem especificamente, eu comecei um projeto de 60 dias, um projeto de alta performance que não envolve apenas resultados físicos, mas também eu estou me desafiando no sentido de trabalho. Então, se vocês viram meu perfil de ontem para hoje, está saindo 4 posts por dia. Então, eu estou com essa meta durante o mês de agosto todo, e quem sabe setembro também eu quero dar com essa continuidade, postar 4 posts por dia. Inclusive, essa live aqui acaba sendo também um dos posts, então estou lançando conteúdo para vocês o tempo todo, tá certo? Então, a galerinha tá entrando aí, aproveitem, tá? Se não conseguirem ficar pela live, deixem aqui o coraçãozinho que fica aqui embaixo, pelo menos antes de darem uma saída aí, pelo menos ele ajuda a impulsionar um pouco aqui o nosso papo. Seguinte, primeira pergunta que eu acabei separando aqui pra vocês. E pode mandar perguntas à vontade aí, sobre qualquer coisa aí dentro da área da psicologia, de sua preparação, o que for, velho. Só manda aí que a gente vai trocando essa ideia. Eu separei uma pergunta que é legal e faz muito sentido, assim, dentro do aspecto até do que eu tô buscando trazer também no perfil atualmente, que vocês já devem ter visto em bastante locais, aquele tal dos 21 dias para adquirir hábitos, de novos comportamentos. E isso é muito legal não só para pessoas de maneira geral, como também para atletas, tá? Pô, eu quero aprender uma coisa nova, eu demoro 21 dias? Não exatamente, tá? Esse dado, ele não é tão errado, mas também ele não é tão certo. O que eu quero dizer com isso? É muito difícil a gente mensurar um número exato que funcione para todo mundo. Por quê? Além de a pessoa ter um repertório comportamental diferente uma da outra, é também interessante vocês entenderem que cada comportamento existe sua complexidade. Então, por exemplo, o comportamento de beber água, ele é simples, tá? De certa forma, ele é meio que simples, porque você tendo uma garrafa ali, você consegue beber ele várias vezes e assim, não é algo que incomoda tanto, não exige tanto do seu tempo. Já um comportamento como fazer 1 hora de exercício todos os dias é algo que não é que é simples, mas ele impacta muito sua rotina, impacta muito o seu dia, porque é 1 hora do seu dia que agora vai ser destinada para uma atividade física. Vocês estão escutando um liquidificador? Espero que não, mas tá, tem um liquidificador aqui próximo. Qual o ponto? Não acaba sendo tão simples, tá? Por mais que as pessoas às vezes digam, é simples treinar, às vezes é porque a pessoa já tem isso no seu repertório, ela já tem isso como uma prioridade para a vida dela. Então ela vê muito mais valor e consegue tirar disso muito mais motivação para poder estar se dedicando, entende? Então é muito mais fácil para essa pessoa às vezes adquirir um novo hábito, um novo comportamento que envolve a parte de saúde. Por quê? Porque ela já tem um repertório comportamental direcionado para isso, tá? Então para uma pessoa que é sedentária, que é obesa, ela adquirir novos hábitos não vai ser em 21 dias. Eu gosto bastante da ideia dos 60 dias, tá? 66 dias, existem as teorias, mas sei lá, tem pesquisas que mostram que às vezes a pessoa demora 230 dias ou que a pessoa passou anos e não desenvolveu o hábito. Ela não criou a conexão ali para aquele comportamento se tornar algo meio que automático, que isso é a ideia do hábito, né? Mas o ponto é, não necessariamente a gente precisa que as coisas todas virem hábitos, entende? O que a gente tem que fazer é conseguir adaptar aqueles comportamentos alvos dentro dos nossos objetivos para a nossa vida. Então, por exemplo, se você é um atleta de basquete e quer melhorar o seu lance livre, quer melhorar a sua bola de 3, cara, talvez você tentar adicionar novos comportamentos, novos treinamentos dentro da sua rotina, pode ser algo interessante. Não é que você vai precisar treinar necessariamente todos os dias, talvez seja legal. Mas sei lá, tem um atleta que eu acompanho, que ele começou a fazer algo básico, porque, cara, todo dia ele reserva ali uns 20 minutos do dia, 30 minutos, ele tem a possibilidade, isso tem uma vantagem ambiental, de no condomínio onde ele mora, tem lá uma quadra que tem uma cesta de basquete, então ele vai pra lá e treina durante 100 cestas. Então ele busca lá 5 posições diferentes ali e faz 20 cestas ali em cada um. E ele vai tendo uma porcentagem também, um padrão métrico para conseguir avaliar a evolução dele. Isso é muito legal porque
Basicamente ele está reservando 30 minutos do dia, que ele pode fazer a qualquer momento, então pode fazer no fim de semana, ele pode fazer pela manhã, pela tarde, pela noite, na hora do almoço, e isso está sendo um comportamento que está agregando na sua performance esportiva. Então vocês entendem que esse novo hábito para ele se tornou algo muito mais fácil, de certa forma, porque é muito parecido com o que ele já costuma fazer, que é treinar basquete, e naturalmente ele acrescentar isso na sua rotina também é um ponto benéfico, tá certo? Então vocês entendem que, para ele começar a dar mais valor para esses 30 minutos ali focados em melhorar sua cesta, sabe, seu chute de certa forma, é algo fácil, tá? Não é que ele conseguiu em 21 dias exatamente, mas foi algo fácil para ele. Mas da mesma forma, se eu falo, cara, beleza, mas eu quero melhorar o seu cardio, então eu quero agora que a partir desse momento você comece a treinar corrida 30 minutos por dia. Por mais que tenha um benefício ali também para o jogo do basquete dele, cara, é muito mais difícil. E é por isso que muitos atletas não conseguem aderir tão bem à musculação, ou então à dieta. Porque até tem uma ligação, então isso é um ponto positivo, porém, não fica tão claro às vezes. Às vezes o atleta não vê o benefício diretamente, tipo, ele não vai começar a correr e avaliar um timer, mas sim isso vai melhorar sua resistência, vai melhorar sua preparação de certa forma, até mesmo a forma que ele lida com a fadiga ali durante o jogo, tá? Da mesma forma a musculação vai trazer mais força, vai trazer mais impulsão. Só que muitas vezes o atleta não encontra essa associação e, de certa forma, isso impacta muito nesse novo comportamento, nesse novo hábito, nesse novo comportamento, de certa forma, se tornar um hábito, tá certo? Então, queria estar trazendo isso para vocês, porque só repetir incansavelmente as coisas não necessariamente faz com que elas se tornem hábitos. Elas têm que fazer sentido, tá? Dentro do planejado. Então, se você tem um hábito de escovar os dentes, não é só porque você repetiu várias vezes, mas porque, de certa forma, você não quer ficar com a boca fedida e não quer que as pessoas falem que sua boca fede. Tá? Ou então você não quer, tipo, perder mais dentes e ter que, vou ter que arrancar e botar dente novo. Não, tipo, você quer preservar algo. Então, assim, existe um valor por trás, por mais que tenha se tornado algo meio que automático, tá? Porque senão você nunca mais não tem motivo para escovar os dentes. Espero que todo mundo escove aqui, que o exemplo sirva para todo mundo. Beleza? Agora bora pra perguntinha aqui que mandaram. Acho que até mandaram aqui. Lucas Fernandes. Joguei muito abaixo no meu último jogo. Qual exercício faço para retornar a confiança? Cara, muito bom. Primeiro ponto, no último jogo, cara. Inclusive, amanhã vai ser um vídeo, tá? Às 16 horas. É um vídeo que eu falo sobre autoavaliação diária. É um tipo de avaliação que eu estou fazendo comigo mesmo, dentro do meu desafio aqui. Mas o ponto é, eu aplico com todos os atletas. Por quê? Cara, você tem que aumentar um pouco da sua autopercepção de como está sendo o seu desempenho diariamente. Você não pode resumir a sua performance esportiva, Lucas, a simplesmente o jogo de ontem. Na verdade, do último jogo, né? Você não pode resumir, tipo, só performance é isso. Você tem que entender que, cara, beleza, que fatores influenciaram nesse desempenho? Eu não estava bem, teve alguma questão de jogadas que não estava encaixando, eu machuquei naquele momento. Não é encontrar desculpas. Tá encontrando desculpas aqui para justificar. Não, esquece isso. A gente está buscando identificar os porquês desse desempenho ruim, para então, Lucas, você conseguir realmente trabalhar neles e desenvolvê-los nos treinos e também chegar na próxima competição muito mais bem preparado. Então, o exercício que eu vou ter propondo para você é você fazer essa autoavaliação de, ok, o que é que teve de bom nesse último jogo? Alguma coisa tem que tirar, pelo menos 1, 2 pontos. Tá, agora o que realmente aconteceu de ruim que eu preciso estar buscando melhorar? Aconteceu fatores, talvez, pré-competição que impactaram na sua performance? Eu quero que você faça essa autoavaliação, Lucas, para você ter essa clareza de, ok, o que realmente está afetando minha performance? Eu estava mais ansioso? Eu não estava bem naquele dia? Eu estava meio lesionado ainda? A equipe não estava encaixando? Então, assim, se você fazer essa autoavaliação, você vai ter muito mais clareza. Talvez, sei lá, você tenha comido algo que te fez ficar meio enjoado. Entende? São diversos fatores que vão impactar na sua performance. Não resume a joguei bem e joguei mal. Joguei abaixo do meu rendimento? Tá. O que é o seu rendimento normal? Entende? Qual é o seu parâmetro? Ter um pouco mais de clareza disso, cara, vai ser um ponto muito positivo. Então, assim, o exercício que eu vou passar pra você é isso, cara. Porque a partir do momento que você vai ter mais clareza do que aconteceu de impactou seu desempenho, você vai conseguir trabalhar em cima disso, tá? Solucionando o problema. Não é encontrando desculpas, é solucionando o problema. Para na próxima competição você conseguir ir mais direcionado com um objetivo mais claro de performance, tá? Então, busque estar fazendo isso porque sua confiança, ela não tem que se basear se você jogou bem ou mal. Ela tem que se basear no que você está se preparando. Então, quanto mais você vai treinando, se capacitando, você vai tendo clareza disso diariamente, mais confiante você fica. Porque você vai dizer, pô, eu treinei bem. Eu estou preparado.
eu já corrigi erros que aconteceram no último jogo. Então assim, pode até ser que seu desempenho não seja o esperado ainda. Se superou, talvez não. Pode acontecer, cara. Eu também não vou prometer nada pra você, quem vai jogar é você, cara. Mas o ponto é, mano, você vai ter muito mais confiança na sua performance se você tiver essa clareza, tá? E você tiver trabalhado em cima desses pontos. Beleza, Lucas? Então, essa é a minha dica de exercício, espero que funcione. Depois me manda um direct também, fala como é que foi, se funcionou pra você, tá? Se não funcionou, a gente troca uma ideia no direct também, em outra live, quem sabe. Então, espera aí o seu feedback depois, beleza, cara? E me conta depois como foi o próximo jogo, tá? Bora lá. Pera aí. Lucas aqui. Já foi. E aí, Victor? Boa noite, mano. Chico também mandou um oi aqui. Salve. Deixa eu voltar aqui. Arthur Pacheco. Vou fixar seu comentário aqui para eu conseguir pegar ele com mais facilidade. Pô, pior que não ajudou. Bora lá. Frank, eu treino todos os dias, quero ser profissional, igual o Kobe. No treino eu sou muito bom, mas na hora do jogo eu só passo a bola, erro dos dribles e deixo brecha na defesa. Tá, cara? É interessante, mano, você tá entendendo isso. De quê? O que tá sendo diferente do treino pro jogo? Sabe? Qual é a diferença? Porque o ponto é, cara, nem sempre, tá? A sua performance em competição vai ser a mesma do que os treinos. Por mais que você treine muito. Aquele papo, tipo, treine mais do que todo mundo, não necessariamente vai fazer com que você entregue a sua melhor performance. Beleza? Então assim, eu treino mais do que todo mundo, treino 10 horas por dia. Cara, você vai ter uma lesão. Esse é o ponto. Não é um bom parâmetro isso. Você tem que treinar de forma inteligente. Dentro dos seus treinamentos, você está conseguindo realmente evoluir? Voltando até para a pergunta que foi do Lucas anteriormente, você está tendo essa autoavaliação diária para perceber o quanto você evoluiu naquele dia? Porque assim, se hoje o seu treino, você não consegue ver uma melhora do seu eu de ontem, cara, algo está errado. Alguma coisa nova você tem que ter desenvolvido. Um pouquinho, aquele 1% básico, mas tipo, aquele 1% que chega no final do ano, você desenvolveu 365%. Então, tipo, você está quase 4 vezes maior, cara. Entende? Isso é um parâmetro de evolução. Básico, mas é ideal. Então, assim, o que é que tá tendo no jogo que você não está conseguindo replicar dos treinos? Será que realmente seus treinos estão sendo algo que está realmente fazendo você se desenvolver? Será que talvez não seja a sua habilidade, mas sim alguns outros fatores, como fatores psicológicos, que estão impactando na sua performance? Sei lá, talvez você esteja muito mais ansioso do que normal, com muito medo de errar, né? Porque parece que assim, um atleta do basquete, o cara não erra. Mano, uma coisa que você vai acontecer, eu tenho certeza, no seu próximo jogo você vai errar, mano. Você vai errar. Simples. Porque, cara, é muito mais fácil errar do que acertar. Tu tem muito mais espaço pra jogar a bola errado, pra dar airball, do que pra acertar na cesta, cara. Então, assim, se você ficar apenas com a ideia de que eu não posso errar, e na primeira bola ali, o primeiro chute que você der, errar, cara, já era, acabou o jogo pra você. Esquece isso. Teve um jogo, não foi um jogo, foi tipo uma competição de bola de 3. Pô, eu vou pegar o nome, eu não consigo falar o nome da jogadora. Que ela, não sei, ela é da Europa, mano. Tipo, é de um país muito aleatório. Tipo, mas basicamente ela bateu o recorde do Stephen Curry, né? Eu acho que ela fez 25 bolas de 3, se eu não me engano, tá? Posso estar errado. Mas ela superou o dele, que era de 21. Qual o ponto? Ela erra a primeira bola, gente. Ela errou a primeira bola. Só que imagine, se essa jogadora ficasse fixada nesse primeiro erro, ela não teria acertado as outras 25 e batido o recorde. Ela errou a primeira bola. E foda-se. Real. Entende? Ela não deixou aquilo impactar. Porque ela poderia tranquilamente. E, olha, boa parte da galera que eu conheço, assim, tipo, já troquei ideia, tipo, já li também sobre biografias de atletas. Cara, a galera às vezes fica, tipo, pirada porque errou o primeiro, mano. Esquece. Você tem que focar um pouco mais no presente, na próxima jogada, no próximo lance. Não foca tanto no erro anterior. Você não vai voltar no tempo e corrigir o erro. Então, assim, é importante ter essa clareza de que fatores realmente estão impactando. Muitas vezes acabam sendo fatores psicológicos, emocionais ali, tipo, pensamentos que você pode estar tendo que vão impactar no seu desempenho, para você não conseguir, tipo, eu passo a bola e erro, os dribles deixo brecha na defesa. Você está vendo que você só pegando os pontos negativos. Beleza, você já sabe o que pode estar trabalhando. Se você está trabalhando isso nos treinos e não está conseguindo entregar nas competições, você tem que realmente estar avaliando o que está faltando. Que fator realmente está impactando mais na sua performance. Beleza, Arthur?
Não te respondi diretamente, mas eu te dei um contexto aqui pra você pensar um pouco, cara. Porque às vezes a gente fica muito focado nos erros, no que tá dando errado, e não entende exatamente o que tá sendo necessário ali a gente fazer para conseguir entregar mais performance. Tá certo? Marcos Souza também aí, mandou um salve. Valeu, cara. Antonielle Andrade. Perdi minha primeira luta e luto de novo no domingo. Deixa eu fixar aqui, vou descer um pouquinho para vocês também, vocês verem. Como lidar com a pressão de pensar que precisa ganhar? Boa pergunta. Então assim, você está indo para sua segunda luta, né? Vamos lá. Qual o ponto? Você já teve a experiência de perder. Todo atleta vai passar por isso. Então, parabéns. Sabe por que parabéns? Porque você ter se colocado numa situação de ter sua primeira luta já é tipo uma super vitória. Tá? Tem muita gente que treina e não consegue se colocar realmente ali dentro de uma competição, de uma luta. Isso já é muito difícil. Porque tem o risco de você perder. Dizer, pô, vou começar com saldo negativo? Tanto faz. Mas você se arriscou dentro daquela situação. Sabe? Você quis tentar se provar, quis mostrar ali o resultado dos seus treinos. Mas um ponto importante é, aquele resultado, ele não necessariamente significa que os próximos também vão ser ruins. Por mais que tenha uma semana de diferença, mas nem sempre, Antonielle, tipo, não é o seu desempenho naquela competição que vai resumir toda a sua preparação. Pode ser que nessa competição de domingo você chegue com tudo. Você que chega quebrando sua adversária. Porque assim, tem um caso de uma atleta minha que tipo, eu achei muito legal. Ela é do jiu-jitsu. Eu não sei necessariamente que modalidade você pratica, não dá pra ver aqui na fotinha. Mas qual o ponto? Ela falou comigo numa sessão que ela ia ter a 5ª luta com a adversária e ela já tinha perdido 4 vezes pra ela. 4 vezes, sei lá, nos últimos 2 anos. Que confiança essa pessoa pode ter nessa 5ª luta? Não é? Porque você fica, pô, mano, já perdeu 4 vezes, tipo, já é garantido. E talvez a adversária dela tenha pensado isso. Só que o que aconteceu? Eu falei, pô, então assim, de certa forma você não tem nem a pressão de ser a campeã invicta. Ela que tem essa pressão. Você não tem. Você se preparou bastante. Por mais que você sinta que, talvez eu poderia ter treinado mais, poderia. Na próxima a gente treina mais. Tá? Esse poderia não resolve de nada. Não serve de nada, na real. Isso é desculpa. Buscar treinar mais, organizar a rotina, realmente fazer uma preparação mais adequada, isso é solução de problema e preparação. Tá? E ela chegou, ok. Eu posso chegar lá, eu posso ter um desempenho melhor do que ela. Eu não sei como ela tá, eu não sei como ela tá a preparação dela. E tanto faz. O ponto é, eu vou chegar e vou fazer meu jiu-jitsu. Não importa se eu vou ser melhor ou pior. Eu vou fazer o que eu consigo entregar, no 100%. Se necessário, 110%. Mas o ponto é você conseguir entregar sua melhor performance, independente dos resultados passados. Esquece isso aqui. Isso aqui não importa. Você pode ser o campeão, ganhou 10 vezes. Se você perder na 11ª, você perdeu. Mesma coisa. É a mesma derrota. Você perdeu. Ponto. Então, não fica muito fixada no desempenho passado. De vitória e de derrota. Esquece. Você tem que focar naquele desempenho, naquela luta. Sempre falo quando você participa de competições. Uma luta por vez. Uma luta por vez. Você tem que ganhar do primeiro, para depois ganhar do segundo, para ganhar do terceiro, sei lá, e chegar na final, e aí você ganha a final. Se você está focando muito no pódio, na medalha, no cinturão, vai dar erro. Você tem que focar ali na luta. Você tem que estar presente. Estar presente é quase uma condição básica para você entregar a sua melhor performance. A gente fala muitas vezes de alta performance, de estado de flow, de entrar na zona, tem vários nomes. Um dos fatores básicos para você ter alta performance é você estar presente. Você não consegue ter alta performance pensando no futuro ou no passado. Você consegue ter alta performance entregando ali tudo que você tem no presente, tá? Então, assim, a pressão, Antonielle, vai existir. E você tem o privilégio de sentir ela. Só realmente uma pessoa que se coloca numa situação dessa, sabe? Subir no tatame, subir, tipo, ali num octógono, sei lá. Sabe? Só uma pessoa que, tipo, se coloca nessa situação é que vai sentir a pressão. E você tem que aproveitar um pouco dessa pressão. Sentir o prazer da pressão, porque é isso que faz com que você queira treinar e lutar. Pô, você tá indo agora para sua segunda competição depois de uma semana, mesmo tendo uma derrota. E sério, se você estiver aproveitando, independente do resultado, eu sei que você vai se inscrever na 3ª e na 4ª. Por quê? Porque você tá sentindo prazer pela competição. Você tá sentindo prazer pelaquela pressão ali. E isso é o legal. O resultado vai ser consequência. O resultado vai ser consequência do seu treino, do seu desempenho naquela luta. Mas o ponto é, você está sentindo prazer disso? Você está com vontade? Porque muitas vezes você pode até ser inferior tecnicamente ao seu adversário, mas se você está com vontade de chegar lá e lutar, sabe? Realmente dar o sangue, pô, isso assim não tem blindagem mental
que supere isso, sabe? Esse é o ponto. É você chegar e entregar a sua melhor performance, saber o que eu consigo fazer, o que eu sei, qual é o meu repertório de técnicas, de habilidades que eu tenho aqui, o quanto eu me preparei. Ah, mas faltou isso, esquece. O quanto eu me preparei. Beleza, tem clareza disso? Foca na luta, tá? E aproveita a pressão. Esquece o resultado passado, semana passada, mas tem pouco tempo. Mas esquece, tipo, foca na próxima luta, na sua adversária, estuda ela, chega lá com vontade, sabe? Aquilo, tipo, quando for fazer, tipo, aquela encarada, encara, tipo assim, pô, eu vou te quebrar. Essa é real. Arte marcial, gente, é isso. Pô, tu tem que ir com o foco de, mano, eu vou te quebrar todo. Sabe? Eu vou destruir você. Essa é a minha vontade. E, pô, entende? Isso é preparação mental. É você realmente com vontade de ganhar, sabe? E sentir que a pressão não é sua inimiga naquele momento. A pressão, sim, pode ser um auxiliar. Ela pode te fazer entregar a sua melhor performance, tá? Então, não veja a pressão como inimiga. Veja a pressão como alguém que está ali para te dar um suporte, tá? A pressão de ganhar, você sempre vai sentir. Se você não tiver com vontade de ganhar, nem vai lutar. É real. Você, espero que seu adversário também, estejam com vontade de ganhar. Somente um vai ganhar? Sim. Mas faz parte. Na próxima a gente vê. Mas eu espero, e estou torcendo por você, que você consiga realmente entregar a sua melhor performance e você depois me mande mensagem dizendo, pô, Franklin, manda foto com um cinturão, com a medalha, ó, ganhei, tá? Se não foi dessa vez, também a gente conversa, troca uma ideia. Espero que você consiga na próxima, mas vamos com foco nessa. Eu confio aí, e agora você confia em você também. Beleza? Que bom, espero que tenha auxiliado aí essas orientaçõezinhas básicas, mas que já se aplica ali. Me manda feedback, sério mesmo. Quero saber o que aconteceu depois. Acho que não teve mais perguntas daqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Voltando aqui para as 3 perguntas que eu tinha separado, eu tinha falado um pouco sobre 21 dias para adquirir um novo hábito e tal. Beleza? Mas aí, teve outra pergunta, como eu falei, eu fui um pouco enviesado nisso. Na separar as perguntas. Só beber um gole aqui. Aí falei um gole e bebi uns 5. Mas estamos na dieta, tem que fazer durante a live mesmo, faz parte. Sobre produtividade. Pego um comentário assim sobre... sinto que sou zero produtiva durante o meu dia. Achei interessante porque assim, a gente está criando uma ideia socialmente de que ser produtivo é apenas entregar performance em trabalho ou em estudo. Sabe? Quase isso, basicamente, ou em treinos. Tudo tem que ser produtivo, eu tenho que entregar o máximo, tenho que fazer minha agenda com 50 coisas e fazer todas as 50 coisas no dia. Pô, às vezes não dá. E às vezes, gente, esquecemos que, por exemplo, você ter conversa com amigos, você ter um momento de espiritualidade, você ter um momento para assistir filmes, isso pode contar como parte da sua produtividade. Eu não estou dizendo que você vai maratonar série no fim de semana e dizer que foi produtivo, calma. Mas assim, você reservar momentos para você e outras áreas da sua vida durante sua rotina, isso também é produtividade. Porque assim, não existe um conhecimento que se limita apenas a você estar estudando, aprendendo coisas novas, ali exatamente de estar no trabalho, tal, estar treinando. Às vezes você tem momentos de conversas, pode ser algo produtivo. A próxima live que a gente vai ter vai ser no sábado, tá? Eu vou estar divulgando ela na quinta-feira, a live vai ser no sábado de manhã. Eu vou falar de 8 aprendizados de alta performance que eu tive durante uma viagem. Eu fiz uma viagem mês passado, estive em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. E lá encontrei algumas pessoas, tive algumas reuniões, conversei bastante. E eu tirei 8 aprendizados dessa viagem que eu fiquei, pô, peraí, o cara tá viajando, tá lazer, mas ao mesmo tempo ele aprendeu coisas que vão melhorar a sua performance no seu dia, no seu trabalho? Sim. Então assim, quando você abre a mente que aprender não se limita apenas a sentar a bunda na cadeira e ler um livro, ou então ir para um treino, mas que você pode aprender de outras maneiras, isso abre uma chavezinha, gente, muito legal, tá? Porque assim, tem muito atleta que eu já conversei, que às vezes ele chega com uma outra mentalidade, assim, com novas ideias e tal, a partir de uma conversa que ele teve com um sensei, um professor dele, um cara que ele conheceu na competição, que ele trocou a ideia de que pegou uma perspectiva que ele nunca teve. Ou, por exemplo, teve um atleta que a gente buscou, trabalhou uns 10 meses ali, um sentido de pensamento, de uma mudança tática dele, sabe? De estratégias mesmo que ele deveria adaptar, e a forma que ele estava lidando com aquela mudança. E um dia ele pegou
mandou uma mensagem: Franklin, assisti esse podcast aqui. Um podcast de um cara que ele era fã. Não era nem tão famoso o cara. Um podcast de 2 horas. Ele, cara, isso e isso. A gente já conversou em sessão, eu não tinha entendido. Sabe? Pra mim é como se fosse uma barreira. E ele chegou, cara, depois que eu vi esse podcast, parece que, tipo, esse último pontozinho se encaixou. Então vocês percebem que, pô, com um podcast que o cara escutou, que tem a ver com a área dele, do jiu-jitsu, mas foi um podcast que ele escutou, que teoricamente às vezes poderia considerar, pô, sabe, o cara poderia estar treinando. Não precisa estar treinando o tempo todo. Às vezes tem conhecimentos que vão mudar totalmente a performance dele esportiva e que veio de um podcast. Às vezes tipo, veio de uma live, uma parada assim, tipo um papo que ele teve com um amigo. Então, a gente tem que tirar um pouco dessa ideia de que ser produtivo, ter performance, se limita apenas a trabalhar e treinar e estudar. Que você pode sim também ganhar produtividade no seu dia com tarefas que às vezes parecem insignificantes. Tipo, pô, sei lá, você pode aprender com um filme. Como eu falei, não é você maratonar uma série e dizer que você foi produtividade. Ao menos seu trabalho seja, sei lá, fazer review de sair pra internet. Mas assim, acho que ninguém aqui é. Mas o ponto é, nesse sentido, você entender que tem outras áreas de sua vida que você também pode considerar como parte da sua produtividade. Você tem que pensar nelas, tá certo? Então, isso é importante, porque tem que parar um pouco da ideia que você tem que trabalhar 7 dias, 24 horas e tipo, você tem que fazer 1 milhão de coisas. Você tem que entender um pouco de como dar esse equilíbrio na vida. Porque assim, a longo prazo, se você fica focado apenas em uma entrega de performance sem entender que existem outras áreas da sua vida, isso vai causar prejuízos, tá certo? Então assim, momentos de descanso também são importantes, tá certo? Como o Diogo, corredor aqui, grande parceiro, falou, desenvolvimento pessoal atinge inúmeras áreas da vida, tá? Se não se limite apenas à performance de trabalho, performance esportiva, você tem que entender também que existem outras áreas da sua vida que precisam de atenção, tá? Se elas não estão bem, as outras áreas principais que você quer ter performance, também não vou conseguir estar, certo? Muito bom. Valeu, Diogo. Grande abraço aí. Qualquer dia vamos marcar um papo, cara. Vamos marcar um papo aí. Eu tenho que te convidar, na real. Tô devendo um convite aí pra gente fazer uma live. Deixar convite até a próxima semana. Ó, teve aqui um comentário. Deixa eu só descer ele aqui. Foi do Lucas. Acho que o Lucas foi o cara que fez a primeira pergunta também. A pressão de ser dada como craque e ter na mente como obrigação de jogar bem. Como posso não me preocupar com isso? Legal. Então, você tá trazendo uma pressão que não necessariamente foi sua, mas que você pegou pra você. Eu costumo trazer uma metáfora de que, assim, você quando vai pra uma competição é tipo você subir uma montanha com uma mochila cheia de pedras. Você vai ter que levar essa mochila. É inegável, tá? E sim, ela vai dificultar um pouco sua subida, com certeza. Mas o ponto é, quem colocou as pedras ali foi você. E as pedras são todas pressões. Franklin, tem como levar essa mochila vazia? Cara, muito difícil. Você vai ter pressão para uma competição, pô? Simples, você vai ter pressão. Ah, não sinto pressão. Cara, esquece. Você pode não sentir que a pressão está te afetando tanto, tá? E tem estratégia para lidar com ela. Mas o ponto é, você vai ter pressão. Você vai ter uma cobrança. Nesse caso, foi colocada uma cobrança extra aí de, ok, você é o craque. Bom, que massa esse reconhecimento. Só que você não está vendo isso como reconhecimento positivo, você está vendo isso, cara, como uma cobrança a mais. Só que você entender que foi dada essa pedra e foi você que colocou ela na mochila. Não é que você não precisa levar ela para a competição. As pessoas estão esperando de você. E que bom. Você não acha que é bom? Porque assim, pô, isso mostra um fruto do seu trabalho, sua dedicação. As pessoas acreditam muito no seu potencial. Isso é legal. Mas ao mesmo tempo você entender que você tem que focar na sua própria autoavaliação, como eu comentei lá na primeira pergunta. Tá? Não existe isso de obrigação de jogar bem. Cara, se você vai jogar, a gente espera que você jogue bem. Tem dia que você vai jogar mal? Com certeza. Vai acontecer. Mas por quê? Não é dando desculpinhas, é entendendo o que aconteceu, para você não acontecer novamente. Alta performance, eu até tenho um vídeo sobre isso, tá? Depois você pode mandar mensagem em direct que eu te mando esse vídeo. Tá aqui. Ele até que foi recente, mas ele tá lá nos Reels, assim, que é um Reels que eu tô em pé e tal, falando. Eu desenho. Alta performance, cara, não é você entregar nota 10 todos os dias. Não dá. Isso é irreal. Mas também tu não pode ficar entregando nota 10, nota 2, nota 10, nota 2. Tá? Eu tô fazendo uma avaliação de 0 a 10 aqui de performance. Não existe isso também. Tu é muito inconstante.
O que é alta performance? É você ter dias que entrega 7, tem dias que entrega 10, tem dias que entrega 9, tem dias que entrega 10, tem dias que entrega 8. Você percebe que não é que não está inconstante? Sim e não. Porque você está tendo uma inconstância lá no alto. Entende? Se a gente botar um gráfico aqui, ó, linha, linha, vocês estão desenhando um gráfico mentalmente, né? Eu tô. Ó, não é fazer isso, nem isso. É isso aqui. Percebe, ó? Gráfico, gráfico. Eu tô aqui em cima, ó. Agora vocês desenhando mentalmente aí. Galera, pô, meu cara tá doido aqui, tipo, fazendo desenho no ar. Mas qual é a parada? É você conseguir manter um desempenho que fica num padrão legal. Passa de ano. Gosto de dizer, nota 6 no mínimo. Sabe, tipo, não é que você todo dia vai jogar bem, mas, pô, um desempenho médio você tem que entregar. Isso é uma cobrança, sim. Mas, pô, tu tem que entregar um desempenho médio. Você não pode ficar variando, pô, 2,10, 2,10. Fica muito constante, isso não é bom. Então, o ideal, cara, é você buscar ter esse padrão de desempenho, tá certo? Que é um padrão de desempenho ali que vai ser interessante até para sua equipe também. Para eles terem essa constância sua, mas, claro, nem sempre você vai ser o craque da partida, tá certo? Porém, você consegue entregar um mínimo de desempenho ali, ok? Então assim, como não me preocupar com isso? Cara, entenda que você não vai conseguir ser o craque todos os jogos, mas sim, você tem que entender um pouco dessa pressão, entender que ok, ela faz parte, eu tenho que lidar com ela, eu tenho que levar essa mochila cheia de pedras pro final da montanha, porém, tem dia que eu vou chegar a nota 10, tem dia que eu vou chegar a nota 6. Nota 7, né? Eu gosto de deixar um 7, 8, 9, 10 ali. Tem dia que você vai entregar a nota 11, cara. Tá? São dias fora da curva, tipo, você nem vai conseguir entender direito o que aconteceu. Mas o ponto é, pô, eu tenho que no mínimo entregar um 7. E para isso você tem que saber como é que entrega esse 7. E para isso você volta lá no início da pergunta da live que vai ficar salva também, tá certo? Então, é isso, cara. Como liderar um time sem medo? Pergunta aqui do Arthur Pacheco. Cara, muito boa pergunta. Eu espero que o time não tenha medo. É você, tipo, que tá com medo da questão de liderar o time, né? Se for isso, vamos lá. Como posso liderar um time sem medo? Primeiro ponto. Cara, parabéns. Porque você conseguiu esse papel de liderança. Se você conseguiu isso, eu acredito que alguns aspectos, algumas habilidades foram identificadas pelo seu treinador em você. Como talvez liderança mesmo, essa capacidade de influenciar pessoas próximas a você e comunicação, tá? Nem sempre isso é os fatores selecionados. Muitas vezes selecionamos quem para ser o capitão, o líder da equipe, o melhor. Ah, o cara que tem o melhor desempenho, é o craque. Tá. É uma boa escolha? Não concordo. Certo? Nem sempre o cara que é melhor naquela função necessariamente seria o melhor líder. Aí a gente confunde muito isso. Às vezes esse cara ele tem que se manter realmente naquela função dele, focado naquilo. A partir do momento que a gente entrega também a função de liderança para ele, isso pode impactar até no seu desempenho. Então, muitas vezes é legal entender que, ok, quem é um atleta que tem habilidades que se encaixam dentro dessa posição, que vai realmente conseguir entregar uma performance e ajudar a equipe a desenvolver, tá? Vou considerar que esse é o seu caso, tá? Que você não foi escolhido por ser o craque, tá? Mas, Frank, eu sou o craque e tal, eu quero desenvolver. Beleza, você pode estar treinando, ter algumas habilidades aí de liderança, comunicação que vão te ajudar. Mas, considerando que você já tem inato, certo? Esse dom aí de liderar, de influenciar pessoas, de ser um cara realmente sociável, que consegue ouvir, também influenciar ali, sabe, conversar com todo mundo e tal. E se comunicar bem, eu acredito. Beleza. Mas o medo vai surgir, por quê? Existe um pouco mais de responsabilidade nas suas costas. Se você escutou a parte do Lucas anteriormente aqui, que eu falei de as pedras que você carrega na subida à montanha, como uma metáfora para toda a pressão que você vai carregar, toda a autocobrança que você vai carregar para entregar sua melhor performance dentro do seu desempenho, você vai entender, cara, que essa é mais uma pedra que você agora tem na sua mochila. O ponto é, o quanto essa pedra vai ser pesada é uma escolha sua. Você pode escolher qual pedra você quer levar. Você vai ter que levar ela. Uma pedra de liderança. Mas, se isso aqui dá um corte, tipo, o cara falando de pedras, mas sim, precisamos falar de pedras para você entender sobre pressões. Pressões são como pedras nas suas costas, tá? Você entender que, cara, esse medo, essa pressão que você tem agora dentro da liderança é algo que você tem que trabalhar no sentido de: por que eu tô com medo?
Por que eu sinto essa emoção? O que essa emoção está querendo me comunicar? Ela não está ali por nada. Medo. Ela está comunicando algo. Uma sensação de, pô, a equipe depende de mim. Eu tenho que fazer boas decisões. Eu tenho que realmente ser um bom líder e influenciar meu time para conseguir entregar a melhor performance. Talvez seu medo esteja aí. E seu medo muitas vezes pode estar aí porque você não está conseguindo perceber em si mesmo aquelas habilidades que eu comentei que vão te trazer mais consciência e confiança. De, ok, eu consigo ser um bom líder. Eu consigo ser um líder nota 7. Mas é um bom líder ainda. Se você tem essa clareza, e se melhor do que isso, você além dessa clareza, você está desenvolvendo essas habilidades de liderança, cara, naturalmente o medo ele vai sendo enfrentado. Não é que você vai deixar de sentir esse medo, mas que ele não vai fazer tanto sentido assim. Ele vai ter um peso muito menor. Ou melhor dizendo, ele vai ser uma pedra menor que você vai ter que carregar. Tá certo, Arthur? Espero que esse conjunto de metáforas aqui te ajude a pensar um pouco sobre essa questão do medo. Beleza, irmão? Depois manda mensagem também dizendo aí como é que foi, como é que tá sendo, né, esse processo de liderança. Beleza. Última pergunta aqui do que eu tinha separado pra galera, tá? Quem tiver mais perguntas aí quiser mandar, a gente tá entrando na reta final da live, porque eu decido fazer live de 30 minutos, gente, aí eu acabo, tá em 40 já, e ainda falta uma perguntinha aqui, mas bora nessa. Valeu, Arthur. Bora lá. Essa é muito boa, foi tipo uma questão uma vez que mandaram na caixinha, que eu separei, como eu falei no início da live, né? Algumas questões sobre performance e tal, que encaixa tanto para atletas como pessoas de maneira geral. A pessoa tinha falado assim: tento fazer tudo e no final acabo fazendo nada. Isso é muito comum, tá? Claro, às vezes é muito comum pessoas que têm o diagnóstico de TDAH relatarem isso, porém, de maneira geral, a gente acaba fazendo muito isso. Por quê? Isso acaba sendo um sinal, muitas vezes, nossa mente está muito agitada, a gente está tipo com um diálogo interno, aquela vozinha assim, muito constante, difusa, sabe, espalhado para vários assuntos, várias coisas para fazer, e a gente está muito desorganizado. Uma dica que normalmente eu dou para as pessoas que estão assim, normalmente pessoas que estão um pouco mais ansiosas, ficam assim bastante, é isso aqui, ó. Papel, caneta, você pega o que está aqui, anota. Como assim? Anota. Esquece essa ideia de querer lembrar tudo e fazer tudo mentalmente, tomar todas as decisões. Calma. Anota, organiza um pouco esse material que está aí dentro e separa por tópicos e deixa tudo mais claro, tá? Por quê? Sem essa organização prévia, você não consegue fazer nada. Você vai começar a fazer várias coisas, toda hora que você começar a fazer uma coisa, você vai lembrar de outra, que vai lembrar de outra, que vai lembrar de outra, e o dia acabou. Você não fez nada. Começou 10 coisas e não acabou nenhuma. Isso não é ideal. Então, primeiro passo, organizar a sua mente. Organização mental. É isso. Você precisa fazer uma faxina aí nessa bagunça. Tá certo? Beleza. Muitas vezes a gente recebe muitos estímulos também durante o dia, tá? E a gente quer fazer 1000 coisas diferentes. E assim, não dá, gente, tá? Então, depois que você organizou toda essa listinha, qual é a dica? Então eu não tenho uma listazinha aqui de 3 tópicos, tá? 3 dicas. Beleza, organizei minha mente. Primeira, pare e selecione quais são as atividades de maior prioridade. Então assim, hoje inclusive eu gravei um vídeo, na verdade eu postei um vídeo hoje, né? Eu gravei ele ontem, falando sobre como eu organizo minha semana, né? Dentro do desafio de 60 dias e tal, eu mostrei lá, ok, aqui eu uso planner, eu uso caneta nível 1, nível 2, nível 3 de prioridade e tal no meu dia, tá certo? Qual foi o ponto? Identifique aquelas tarefas que têm maior prioridade. Aquelas tarefas, aquelas atividades ali do seu dia que você tem que fazer, que tem um horário, que não podem ser adiadas, procrastinadas, você tem que fazer naquele dia. Porque você vai conseguir ter mais foco, porque às vezes tenta resumir isso tipo, a 3, 4 atividades. No máximo, nossa, se fosse uma seria ideal. Mas, sei lá, no máximo 3 atividades que você tem que fazer hoje. Ponto. É inegociável. Essa é a ideia da prioridade. O que eu tenho que fazer hoje que é inegociável? Eu tenho que finalizar essa etapa aqui. Ponto. As outras atividades, elas vão sendo complementares. Você vai encaixando elas ali em blocos tal, e complementando. Tá? Ou vai organizando em outros dias. Mas você tem que encontrar que atividades são prioridades para você no hoje.
Depois disso, dentro dessa lista de atividades, gente, você vai ter que aprender uma coisa que é muito difícil, tá? E é 3 letras, que é o N-A-O. E você bota um tiozinho no A. Famoso não. Sim, tem muita coisa que você vai precisar dizer não. Tá? É isso, a gente diz muito sim. E a gente vai começar a precisar dizer mais não. Chato, chato pra caramba. Desconfortável socialmente, mas você precisa dizer não. Tu precisa dizer alguns nãos no seu dia a dia pra conseguir organizar um pouco mais. Porque às vezes tá com tanta coisa pra fazer que tem umas coisas que realmente, sendo bem sincero, você não precisa fazer. Você pode dizer não. Ah, Franklin, mas não tem nenhuma atividade. Tá bom então, esquece. Mas, olha, eu desconfio que tem alguma coisa que, por mais desconfortável que seja, você pode dizer não. Porque, sei lá, tá longe dos seus objetivos. Não faz sentido. Exemplo, teve uns 3 anos, 2 anos atrás, não sei. Eu estava envolvido com algumas pesquisas e eu não estava mais tão empolgado assim em seguir uma carreira acadêmica, por exemplo, tal, porque era um sonho que eu tinha, mas assim, um sonho que apareceu, mas depois não fazia tanto sentido. Mas o que aconteceu? Eu estava com algumas pesquisas que, gerariam artigos legais, tal. Eu estava muito envolvido até com algumas. E eu, vou dizer não. Eu cheguei, não quero que a empresa bota meu nome em nada, tal. Eu sei que já tem feito muita coisa, mas tudo bem. Eu decidi largar aquilo, por mais que seja algo que, velho, tem uma relevância, caramba, eu ia publicar uns artigos legais e tal. Eu estava muito envolvido em alguns até, mas assim, foi uns 4 não, assim, de vez. Mas eu precisava dizer esses nãos, porque eu não estava conseguindo dar prioridade para outras coisas que fariam mais sentido para mim. Então vocês entendem que, para fazer tudo, às vezes a gente vai ter que deixar de fazer algumas coisas. E isso é muito difícil, gente, muito difícil. Dizer não é uma tarefa muito difícil. Principalmente quando eles são não significativos. Não é não para uma coisa básica. Como eu falei, eu disse não para umas pesquisas que talvez, sei lá, agregassem muito para mim. Eu me arrependo? Não. Mas sei lá, talvez eu pudesse ter me arrependido. Então vocês entendem? São nãos realmente que são significativos. E vocês vão precisar dizer alguns nãos significativos também. Se vocês querem conseguir organizar tudo isso e se sentir que, eu não quero ficar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e sentir que eu não estou fazendo nada, você primeiro tem que se organizar mentalmente, identificar as prioridades, dizer alguns nãos e, por último, tá? Mas não menos importante, dividir essas atividades em mini tarefas. Você não pode simplesmente pegar e chegar no bolo. Tu tem que dividir esse bolo em pedaços. Você não vai construir sem fazer toda a receita. Então, muitas vezes você quer, vou fazer tarefa X hoje. Velho, é uma coisa que exige, sei lá, 2 semanas para você. Exemplo, vou trazer exemplo de povo de faculdade, que é simples, né, gente? TCC. Tu não faz em 2 semanas. Tu tem que ficar fazendo isso durante até dá pra fazer em 2 semanas. Mas já tem que ficar fazendo isso durante um certo tempinho. É muito mais fácil de subdividir semanalmente. Mas se você não consegue porque hábitos, rotinas, tal, volta para o início da live. Mas o ponto é muito mais fácil você conseguir dividir isso em subtarefas e aplicá-las. Coloquei aqui 3, dividi em 20 partes e fiz 3 essa semana. Da hora. Tivemos uma evolução. Na próxima, fiz 2. Beleza, vamos trabalhar na próxima para ter 3. Quando você for ver, finalizou. Você coloca uma meta lá, de desempenho de treino. Treinei hoje, amanhã treinei outra coisa, depois treinei outra coisa. Entende? Você vai subdividindo isso. Se torna algo muito mais prático para você fazer. Então, assim, pega às vezes um que parece um bloco de concreto indestrutível e tenta dividir ele em pedaços. Porque muitas vezes você tá procrastinando de fazer algumas coisas no seu dia porque você está vendo apenas o concreto final, o resultado final, que é algo muito distante do seu começo. Mas se você consegue subdividir esse resultado em mini partes até chegar nele, fica muito mais mastigável. Então a metáfora que às vezes eu trago, talvez eu até faça um post recente aí sobre ele, que é a metáfora do abacaxi. Um abacaxi em si, ele não é algo tão apetitoso assim. Tu não bate o olho no abacaxi e fica, negócio bonito, eu quero comer isso aqui. Não. Mas você corta ele, você tira a casca, você divide em pedaços menores, torna muito mais palatável, mais fácil de comer e você consegue ir comendo ele durante vários dias. Mas a princípio, pegar o abacaxi em si, tu sai mastigando, bota ele na boca e mastiga. Sabe? Não é agradável. É um negócio ali espinhento, velho. Mas se você divide ele em partes, você consegue estar trabalhando com ele, até fazendo receitas, quem sabe, se torna algo muito mais agradável. Tá? Então, pensem algumas atividades do seu dia a dia como abacaxis que vocês precisam tornar saborosos. Tá? Ou então, divide em mini tarefas mesmo também.
da forma que vocês entenderem melhor. Beleza? Tá. Ponto importante, antes da gente finalizar, é sobre essa questão de 1000 coisas ao mesmo tempo, é legal você identificar que é preciso momentos de pausa. É preciso momentos de descanso. Eu já falei isso também na outra pergunta, mas você tem que entender que momentos de pausa e descanso não necessariamente são algo ruins. Claro, tem um autocontrole, né? Uma pausa, né? Tipo, trabalhei 5 minutos e agora vou descansar 8 horas. Não. Sabe? Também é um certo equilíbrio aí. Mas você precisa de algumas pausas, às vezes, durante o seu dia ali. Não necessariamente para ficar no celular, vendo série, mas, sei lá, só não fazer nada. E qual foi a última vez que vocês ficaram sem fazer nada? Sabe? Mente vazia. Nada. Tô de boas. Tô descansando, tô em paz. É muito difícil. Mas a gente se cobra tanto em ser produtivo e esquece que pausa também vai ser algo muito importante para a sua produtividade. Somente precisa de pausas para voltar com mais energia e entregar toda a sua performance. Então, essa frase eu busco encerrar aqui a live de hoje com vocês. Beleza? Galerinha que mandou pergunta, acho que foi tipo a Antonielli, o Lucas, quem mandou mais pergunta? Teve mais umas pessoas que mandaram perguntas, acho que umas 2 a mais. Teve o Arthur também, acho que teve um João, se não me engano. Galerinha que mandou as perguntas, valeu demais. Também respondeu algumas perguntas que eu tinha separado aqui, normalmente eu tô separando só umas 3. Pô, acho que deu uns 50 minutos de live, então eu normalmente me alongo bastante aqui nas respostas, mas a gente se vê em breve, tá? Como eu falei, temos live sábado de manhã, tá? No qual eu vou trazer 8 aprendizados que eu tive sobre alta performance, que se aplicam tanto na vida do dia a dia, como também dentro do contexto esportivo. Então, sábado, 8 horas da manhã, temos um papo aqui também. Beleza? Valeu, galera. Boa noite, bom descanso e até amanhã. Como eu falei, 4 posts todos os dias aí. E é nóis.